Ok, muito obrigada, Ana Júlia. Boa tarde a todos, boa noite para o pessoal de Portugal. É uma satisfação estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho, né, em mais um episódio da nossa série Educação Online no Instituto Senso. E hoje para conversar um pouco sobre internacionalização na formação de pesquisadores, seminário de educação e transformação digital. Então, está conosco hoje aqui para essa conversa o professor José Antônio Marques Moreira, da Universidade Aberta, nosso parceiro, a professora Joana Correia, também da Universidade Aberta, do Centro Local de Aprendizagem, e agora eu não vou lembrar o nome, Joana, para variar. Depois você diz. Grândola. Grândola. Eu sempre quero dizer Cines. E o Fabrício Dias de Andrade, que é aluno do PPG em Linguística Aplicada. Então, a ideia hoje é a gente contextualizar um pouco essa perspectiva da internacionalização na formação dos professores, dentro dos projetos de pesquisa, desenvolvimento e formação que atualmente a gente desenvolve, e como é que a gente chega, então, na construção desse seminário de educação e transformação digital. Então, sejam todos muito bem-vindos, é muito bom ter vocês conosco. Eu vou contextualizar um pouquinho esse início, depois já passo a palavra para o professor Antônio, para a Joana, para o Fabrício. A ideia é a gente fazer uma conversa mais descontraída, tá? Não muito organizadinha, com PowerPoint ou coisa assim. Então, quem quiser pedir, conversar, né, fazer alguma intervenção, por favor, fique à vontade de abrir o áudio ou fazer por chat. Então, essa história, né, ela tem início lá em dezembro de 2018, um pouco antes, porque em 2018 a gente estava desenvolvendo, né, um projeto para concorrer ao edital CapsPrint, que é um edital muito grande, lançado pela CAPES, que prevê a internacionalização, então, dos programas de pós-graduação. Diferente de outros projetos que vêm no CPF do pesquisador, esse é um projeto, né, um edital que vai para a instituição, para a universidade. Nesse contexto, a Escola de Humanidades, então, capitaneado ali pela Maura, né, que é a nossa decana, puxou a proposta de nós trabalharmos uma pesquisa nessa interface, né, de transformação digital e humanidades. E na época me propôs, olha, Eliane, tu escreve o projeto? Eu digo, não, bora lá, vamos lá, né? Articulei o GPDU, a gente começou a escrever o projeto, depois o PPG em comunicação também escreveu um projeto e dentro da Unicinos, internamente, se entendeu que o PPG em comunicação e o PPG em educação poderiam trabalhar juntos neste projeto. Então, ele foi aprovado em dezembro de 2018 e no segundo semestre de 2019, então, eu estive em Portugal, na Universidade Aberta, para fazer um estágio sênior, né, com orientação, supervisão do professor Antônio Moreira, do professor Paulo Dias e do professor Leonel Morgado. E desde lá, então, a gente vem articulando algumas coisas. E uma das ações é justamente esse seminário de educação e transformação digital. Né? Qual foi a nossa ideia no início? Construir um seminário para nós, né? No contexto da OAB, uma disciplina, onde a gente pudesse ter então, tanto orientandos, né, doutorandos, desculpa, da Unicinos quanto da Universidade Aberta nesse contexto. Então, obviamente, o projeto CapsPrint, ele não tem articulação só com a Universidade Aberta, né? A Universidade Aberta é uma das instituições, foi onde a gente começou a fazer essa articulação, né? Nós tivemos uma primeira missão de trabalho pelo CapsPrint, que foi feita justamente em Portugal, então, onde nós visitamos a Universidade Aberta e a Universidade de Coimbra, que também é nossa parceira com a professora Ana Amélia. Depois veio a pandemia, então a gente não pôde fazer as outras missões de trabalho, mas estão conosco também da Espanha, a Universidade Central da Catalunha, a UVIC, né, com a professora Ruth Contreras, a Universidade Autônoma de Barcelona, a LUMSA da Itália, a Universidade de Tusque, entrando agora também da Itália, a Paul Valéry de Montpellier, com o professor Fábio Larroca da França,
Nos Estados Unidos tem a Universidade da Califórnia, da Irvine, e a Universidade de Arkansas também entrando agora. Na Alemanha tem Duisburg-Essen e também entrando a USP. Bom, esse projeto, essa proposta dessa disciplina, ela articula esse projeto CapSprint e também o projeto de internacionalização da FAPERGS, que a gente iniciou logo em seguida. Só que esse da internacionalização da FAPERGS é só com a universidade aberta. Então, em função da aproximação que nós temos, nós começamos a desenvolver esse seminário. Então, ele foi pensado num contexto pré-pandêmico, né? Obviamente de forma totalmente online, porque nós precisávamos atender tanto os nossos orientandos daqui do Brasil quanto de Portugal. Então, não poderia ser de outra forma que não online nesse momento, né? E logo na nossa primeira edição, então, já veio a pandemia e o contexto dele, então, veio a calhar, né? Nesses tempos de pandemia. E aí eu acho que é importante dizer, né, que esse seminário, ele efetivamente tem duas missões, uma é a missão Sherlock e outra é a missão MacGyver. A missão Sherlock, o caso da educação em tempos de pandemia, onde então os participantes do seminário são instigados a olhar para a realidade, né, e eleger um contexto e a partir disso então investigar esse contexto, sempre orientado por algumas problemáticas e alguns materiais. E na segunda missão, que é a missão MacGyver, a alquimia da educação on-life, eles são então instigados a construir uma prática pedagógica para um contexto que eles também escolham no âmbito do seminário. Então, isso também é acompanhado de um texto, né, um artigo que eles produzem dessas duas missões que eles desenvolvem. Então, agora eu passo de imediato a palavra para o professor Antônio Moreira, para que ele possa falar um pouquinho, e depois a gente passa, então, para o Fabrício e para a Joana. Professor Antônio. Muito obrigado, professora Eliana. Em primeiro lugar, boa tarde, boa noite ou bom dia, conforme a hora e o local que nos estiverem a ouvir. Portanto, isto não fica disponível agora, não é? Apenas, não é? Portanto, depois é ouvido e, portanto, pode ser ouvido a qualquer momento. E eu queria só acrescentar aqui algumas coisas para já, obviamente também agradecer a vossa presença. E complementar algumas das coisas que a professora Eliane referiu relativamente a todo este processo, que é um processo desafiante e que teve início, de facto, em dezembro de 2018, e é interessante até perceber que havia um plano desenhado em função de uma determinada realidade e de um determinado contexto. Aquilo que aconteceu em março de 2020 acabou por alterar um pouco o plano, mas não alterou aquilo que é a intensidade do próprio plano, porque com a pandemia aquilo que nós percebemos é que a atualidade e aquilo que era a pertinência até do projeto revelou-se verdadeiramente importante, não é? Portanto, independentemente de nós estarmos a falar, e há pouco falou-se daquilo que eram as missões de trabalho, se repararem as iniciativas que depois foram desenvolvidas a partir de março de 2020, acabaram por se associar ao próprio contexto e houve um redesenhar numa realidade muito mais abrangente do que propriamente pensarmos apenas na realidade física. E, portanto, aqueles pressupostos que nós discutimos muitas vezes, relativamente àquilo que são os espaços, os ambientes e os cenários onde nós desenvolvemos este tipo de pesquisa, de trabalho, de desenvolvimento e da própria formação, acabou por ter aqui uma evidência clara que tem todo o sentido trabalharmos desta forma. Não é? Nós tivemos esta questão do isolamento físico, ouvimos constantemente dizer que estivemos em isolamento social, e isto é algo que contraria efetivamente aquilo que nós estamos aqui a fazer, que estamos em rede social digital, estamos a comunicar, estamos a utilizar tecnologias e sistemas de comunicação, estamos em conexão, estamos a conversar, estamos a compartilhar, estamos a escutar
e isto é possível fazer mesmo com pandemia, sem pandemia. Aquilo que nós fizemos foi um ajustamento a essa mesma realidade. E aquilo que vai emergir da realidade pós-pandémica, eu acho que é uma realidade muito mais rica. Ou seja, todo este projeto que nós estamos aqui a desenvolver, de certa forma, enriqueceu-se com a possibilidade de redesenhar um plano que estava orientado num determinado sentido e que não deixou de existir, até porque aquilo que nós fizemos foi exatamente o repensar e criar até estruturas, como a Rede Internacional de Educação On-Life, que não estava num esboço inicial e que emerge da realidade onde nós acabámos por ter que existir, não é? E, portanto, eu sou um fruto também dessa mesma realidade, até porque quando a pandemia, de certa forma, é declarada oficialmente em Portugal, eu estava em São Leopoldo, também numa missão no âmbito do próprio projeto, que é interrompido, mas que não paralisa. E, portanto, aquilo que eu apenas tive que fazer foi migrar o meu corpo físico para outro país para continuar, efetivamente, a desenvolver o próprio projeto em parceria com as instituições que a professora Eliane já referiu, e desse ponto de vista, o seminário internacional com estudantes de várias nacionalidades não parou, pelo contrário, continuou a manter-se, perspectivou-se só nesta geografia virtual, e o que vai acontecer a partir daqui tem exatamente a ver com aquilo que é o perceber a realidade de uma visão pré-pandémica com aquilo que está a acontecer na pandemia, que, independentemente do país, também nos aproximou e fez com que as discussões que nós tivéssemos, se repararem e se pensarem e se refletirem um pouco, estas discussões passaram a ser muito mais internacionais e conectadas. Ou seja, as preocupações de determinados países não foram inquietações isoladas, não é? As discussões que íamos tendo entre Brasil e Portugal, o discutir como é que as práticas pedagógicas continuavam a existir, a própria formação, que é um dos objetos fortes desta pesquisa, ficou muito central, porque percebemos também que a formação para o digital e esta transformação digital acelerou-se ainda mais. Portanto, se falar em projetos de transformação digital e humanidade já tinha pertinência em dezembro de 2018, então em março de 2020 ficou muito mais visível a importância de projetos desta natureza, com esta necessidade de pensar a transformação digital e a própria inovação pedagógica ligada à transformação digital, e como é que tudo isto se articula numa realidade em que eu e a professora Eliane acabávamos já por defender numa perspectiva muito on-life, do manifesto que íamos lendo, absorvendo, e que depois acabámos por conversar muitas vezes fisicamente, e que ampliámos a nossa voz para as próprias redes sociais digitais, e o facto é que a rede aumentou, os nós aumentaram e nada parou com a pandemia. Portanto, se houve vírus que de facto começou a aparecer muito forte, ele não afetou a parte da nossa conectividade, e não sei, com certeza agora aqui na nossa conversa as pessoas também falarão disso, eu nunca estive com uma intensidade social tão grande como nos últimos 15 meses. Eu nunca fui tanta vez ao Brasil como nos últimos 15 meses. É uma coisa impressionante. Se eu já ia com alguma regularidade, eu todas as semanas, ou de 15 em 15 dias, estou no Brasil. E ainda agora estive aí, a Eliane sabe melhor do que eu não sei muito bem onde é que eu estive, mas estive na Rede Marista, tive algures aí perto, a falar com alguém, portanto, e é interessante perceber exatamente estas viagens virtuais que se fazem sem deslocamento físico, mas que nos permitem continuar ligados e continuar socialmente ativos, e, portanto, tem todo sentido iniciativas como esta das conversações e das compartilhações, e aquilo que vai ser interessante é a intensidade dos abraços que nós vamos dar físicos quando estivermos todos juntos outra vez, porque está-se aqui a acumular energia
que neste momento é muito visível no digital, mas que do ponto de vista corporal também precisa de uma certa libertação. Portanto, neste momento eu preciso, não sei se passa o mesmo com vocês, mas eu necessito urgentemente de corporal e de dimensão física numa realidade on-life que não se faz apenas com realidade digital. Eu se calhar passava a palavra à Joana, que ela está a rir, não sei se está a concordar ou a discordar com alguma coisa que eu estou a dizer, mas seria se calhar aqui uma boa conexão e uma ligação com a Joana. Não sei se a Eliane quer fazer a ligação ou se eu posso passar-lhe diretamente a palavra. Não, passa lá, professor. Só não sei porque o Fabrício acho que tem que ser um pouco antes, né, Fabrício? Então, fala primeiro, Fabrício. Eu falo a seguir. Tá bem, gente. Não, às 18h30, só que eu tenho compromisso de aula. Então, boa noite, né? Com muito gosto que eu estou aqui nessa noite de hoje para falar um pouquinho sobre esse seminário, que, de certa forma, também, ao longo do percurso de doutorado, modificou, na verdade, tudo aquilo que eu tinha proposto desde o início, né, da minha pesquisa. Então, saúdo o professor Antônio, a professora Eliane, hoje minha orientadora, que até de orientadora eu troquei nesse percurso, né, depois dessa disciplina de seminário. O que eu trago, na verdade, a fala, assim, para a gente pensar um pouquinho nesse seminário, na possibilidade de transformação mesmo de fato, né? Eu acho que falo enquanto aluno hoje, né? Aluno da disciplina de seminário, e me transformou de certa forma e também me trouxe assim uma percepção do que, né, o que a gente faz, assim, quando a gente faz e vê sentido naquilo que a gente está fazendo, como aquilo pode tornar algo ser um expoente, né, e se tornar exponencial a um sentido de que isso pode tomar outras proporções, como foi o caso, então, da nossa atividade, né, que nós realizamos. Então, eu cursei a primeira oferta da disciplina, que foi 2020/1. Era uma disciplina que já estava no movimento online, né, toda no movimento online. Mas nós fomos, então, naquelas primeiras semanas, então, fomos tomados, né, para aquele movimento, então, da pandemia ali. E aquilo tomou, na verdade, infinitas proporções, principalmente para quem também estava em sala de aula, né? Eu, enquanto professor da educação básica, também sofri muito naquele momento, assim, naquela troca, né? Então, eu estava numa disciplina que muito potencializou, né, e potencializava essas reflexões, e ao mesmo tempo aquilo me angustiava porque eu não conseguia pensar naquilo, porque eu, né, só naquilo, porque a vida estava acontecendo e eu tinha, né, as minhas 40 horas na semana para dar conta aquele monte de turma ali para fazer acontecer nesse movimento remoto, né? E a coisa começou, né, as melancias começaram a se encaixar dentro e a coisa começou a tomar sentido, eu comecei a ver sentido, né, a ver sentido nos conceitos, a ver sentido no que eu estava estudando, a ver sentido naquilo que o Antônio e a Eliane nos provocavam a pensar, né? E também o que foi mais interessante diferentemente dessa segunda turma, como a Joana, que está podendo experienciar, né, trocar experiências com colegas né, entre Brasil e Portugal, a primeira turma, então, só teve participantes do Brasil, né, alunos da Unicinos, mas foi muito interessante também porque a oferta do seminário foi oferecida para PPGs de diferentes PPGs. Então, tivemos socialização. Eu sou da linguística aplicada, né? Um olhar olhando para a linguagem. E também conversei bastante com o PPG da educação, né? Foi onde eu conheci, então, e me apropriei e me aproximei, né? Coloquei o meu pezinho também na área da educação, um pezinho na linguística e outro na educação hoje, me apropriando e querendo ver tudo isso fazer sentido. Tanto para minha prática, né? Fabrício, enquanto professor, também um professor, né? Buscando formação também, né? E essa troca entre os PPGs foi muito interessante, né? Muito rica, né? A troca, as aulas eram muito interessantes. E aquele contexto, então, de pandemia que nos fez pensar quando a Eliane propôs e o Antônio, né, missão MacGyver e missão Sherlock, eu fiquei pensando naquela época, eu disse, cara, tipo, o que eles vão querer com isso nessa altura do campeonato, né? Eu tenho que fazer muita coisa, eu tenho que dar conta das minhas turmas, o que eu vou pensar em missão, né? O que é MacGyver, né? O que é Sherlock, né? Nesse contexto. Então, aquela primeira turma, assim, eu acho que é uma fala minha, mas eu acho que quem estava em sala de aula naquele momento, eu acho que compartilha comigo dessa angústia, né?
porque a gente foi sobrecarregado de muita informação naquele momento, né? E a gente tinha que fazer acontecer, a gente tinha que, né, entrar para esse movimento e ir fazendo as coisas, né? Então, nessa missão, então, de me envolver, essa missão Sherlock, a missão MacGyver, no qual a gente tinha que propor, então, né, resolver ou trazer, né, desenvolver alguma coisa para esse movimento pandêmico. Foi então que eu me aproximei da Lise, né, mas eu já tinha contato com a Lisiane, também orientadora da Eliane. E nós, então, desenvolvemos, né, uma das práticas, né, que se chama Don Quixote. Tá? Então, a Lise é minha grande parceira, quem tomou muitas vezes à frente desse projeto, né? E esse projeto pensado nessa disciplina de seminário, né, nesse momento em que pegava fogo, né? A vida pegava fogo, enfim. Hoje é meu objeto de tese, né? Eu transfigurei toda a minha ideia de tese para falar, né, contextualizar esse seminário que me transformou, né, e que eu vejo ainda hoje, né, tendo muitos resultados e coisas que a gente não sabe, né, a professora Eliana vai concordar comigo, que a gente não sabe muitas vezes o que fazer com tanta coisa que surgiu naquele movimento ali, tanta coisa que vem surgindo daquele movimento ali, né. Então, Liz e eu pensamos nesse movimento, né, sempre partindo da literatura, né, eu acredito que a literatura transforma, né, como professor de língua e literatura. Então, buscamos, né, uma literatura em que pudesse conversar, né, com aquela dificuldade, com aquele momento, né, em que todo mundo passava, que era um grande moinho, que era uma grande pedra no caminho, que era alguma dificuldade muito, né, todos estavam passando, né. Então, nos baseamos, né, botamos embaixo do braço, né, Cervantes, e construímos, então, um percurso, né, inventivo, no qual a ideia era fazer com que os professores, né, que iam participar dessa nossa prática, pudessem, ao longo do percurso, né, alinhar, né, e aliar tecnologia e também pensar um pouquinho nesses movimentos que vem acontecendo, né, em todas essas teorias, essa educação online, cada vez mais está presente nas nossas vidas, né. Eu não vou falar muito do Don Quixote hoje, porque Liz e eu vamos falar em conversações especificadamente. Já convido vocês no dia 12/7, né? Mas foi uma prática, então, que partiu dessa disciplina de seminário, né? Foi pensada por alunos que cursavam seminário, né? Então, essa missão foi pensada, né? Eu acho muito interessante essa rede, né? Pensada por dois professores, né, de países diferentes, que propuseram, né, essa disciplina dentro de um programa de pós-graduação, onde se encontraram alunos de PPGs diferentes, que propuseram uma prática, né, de diferentes, né, com diferentes visões, com diferentes proposições. E essa prática, então, foi desenvolvida, né, em um primeiro momento, naquele momento pandêmico, né, com um pequeno grupo de professores, e depois ela foi vinculada, então, a um curso de especialização, né, promovido, então, pela universidade aos professores, né, do stricto sensu. E dali em diante, assim, eu não consigo precisar, acho que a Eliane também não, quantas coisas ricas aconteceram, né? E vieram surgindo coisas excelentes, maravilhosas, práticas inventivas muito melhores do que eles e eu pensamos, né, e desenvolvemos. Mas isso me traz pensar um pouquinho nessa disciplina de seminário, né, nesse projeto de internacionalização, né, como é importante pensar, né, nessas redes e pensar o quanto isso também, né, quanto instigar o aluno, né? Eu naquele momento, assim, se eu não tivesse sido instigado, né, a pensar sobre isso, com certeza, principalmente naquele momento, né, abril de 2020, né, eu não teria feito, né, o que eu teria pensado, eu teria dado atenção para essa disciplina, assim, né, e desenvolvido, né, e potencializado essa prática. Então, pensando em todo esse sentido de internacionalização, né, e na formação de professores, né? Então, eu enquanto um professor também da educação básica em formação, buscando formação, né? E hoje, vendo essas práticas, né? A minha prática que foi desenvolvida, né? A minha e da Liz, que foi desenvolvida com professores do stricto sensu. E o que esses professores também vieram a potencializar em práticas inventivas criadas por eles,
deu um grande movimento na universidade, né? E como aluno, assim, da universidade, eu fico muitas vezes assustado em pensar, assim, que aquilo que Liz e eu pensamos lá no início foi ofertado, por exemplo, para a formação de professores da universidade, né, é discutido e é falado, assim, abertamente com professores, né, de stricto sensu, professores de pós-graduação, ou seja, eu acho que hoje quem vive a universidade já deve ter ouvido falar ou deve ter visto alguma coisa referente ao projeto Don Quixote, ao projeto Super Guedes, né, o Direito se Desafia, todos os projetos que derivaram, né, dessa prática que surgiu nessa disciplina de seminário. Então, a fala que eu trago hoje, assim, é uma fala de fato de um aluno, né, que muitas vezes que está em sala de aula, né, é um daqueles professores que muitas vezes precisa ser cutucado, né, lá na educação básica, precisa ser cutucado, assim, e sair do lugar, ser instigado mesmo a sair do lugar, né, e não só dele, né, hoje eu falo também enquanto um aluno que cutucou professores, né, que já estavam, né, a nível de stricto sensu, e hoje está todo mundo nesse movimento, né, pensado nesse projeto não que surge, né, desde esse projeto então pensado aí pela professora Eliane e pelo professor Antônio. Então a fala que eu trago, né, não vou entrar muito na prática, como falei para vocês, a gente vai ter uma fala específica, Liz e eu, para apresentar o Don Quixote, né, especificadamente para vocês. Mas falando um pouquinho da disciplina, então, quanto aluno da disciplina, né, as trocas foram muito efetivas, né, eu acho que a gente também estava sentido pelo movimento, aquela necessidade de, né, fazer acontecer naquele momento. E hoje, cada vez mais, eu vejo sentido. Eu vejo sentido pelo que eu fiz, eu vejo sentido pelo que foi feito, eu vejo sentido pelo que está sendo feito, pelo que está sendo construído, né, em diferentes espaços. Eu, né, na minha sala de aula da rede básica, os professores do stricto sensu, que também dão aula na graduação, também nas salas de aula da universidade, todo mundo nesse espaço, nesse território, pensando, né, em práticas inventivas, né, pensando e tendo um novo olhar, então, para esses movimentos, né, da educação, em que muito bem conceituam, né, Moreira e Schlemmer, né, dessa educação on-life aí tão necessária de se pensar, né, e de se problematizar nos dias de hoje. Então, a fala que eu trago é uma fala de um aluno, então, que foi transformado, que vem sendo transformado cada vez que né, troquei de orientadora no meio do caminho, enfim, né? Eu acho que eu fui realmente transformado, assim, como diz a minha co-orientadora, eu fui mordido pelo mosquitinho, né? Da transformação, né? Eu acho que eu aceitei isso e sempre aberto agora para aprender e mostrando para as pessoas que elas também podem, né? Aprender, enfim, sei, não sei, mas estando aberto e disposto a mudar, né? A mudar postura, pensamento, mudar práticas pedagógicas, né? Mudar. Acho que a questão da mudança e da transformação ela é muito necessária nos dias de hoje. Ok, obrigado, Fabrício. Eu acho que eu passo agora para a Joana, e aí depois a gente faz uma conversa, certo? Eu acho que tem várias pessoas querendo falar, tem alunos de PPGs da Unicinos aqui que estão na especialização, que viveram essa prática, então eu acho que é muito interessante essa questão da rede que vai se formando, né? Que surge ali por alunos que estão no seu processo de formação inicial como pesquisadores e que propõem uma prática e vai ser transformada num contexto onde professores, pesquisadores já experientes, então vão vivenciar. Eu acho que esse movimento é interessante. Joana. Então, eu vou pegar numa coisa que o Fabrício acabou de dizer, porque vindo ele da primeira edição e estando eu na segunda deste seminário, continua uma expressão e uma máxima que continua válida, que é: eu também sinto que sou uma aluna, uma estudante em processo de transformação neste seminário, e senti isso desde o início. Eu começo só por me apresentar brevemente, só para perceber também, para perceberem porque é que estou aqui. Eu sou aluna de doutoramento, para além de trabalhar na Universidade Aberta, no Centro Local de Aprendizagem de Grândola, sou coordenadora, sou aluna de doutoramento de Sociologia
não numa universidade à distância, na aberta, mas numa presencial, no ISCTE. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque isto é interessante aqui neste caminho que eu estou a percorrer neste seminário convosco, porque me permitiu um outro olhar, ou seja, de alguma forma eu sinto e senti isso desde o início, que esta junção de várias nacionalidades nesta segunda edição permitiu uma abertura e uma flexibilidade muito maiores. Nós saímos de uma visão mais estruturada ou mais, que eu sentia mais rígida a nível de propostas educativas e de formação e entramos no mundo, desculpa o que eu vou dizer, Eliane, agora entramos no mundo da Eliane e do António, assim de paraquedas, não é? E sentimos, como o Fabrício dizia no início, na missão Sherlock, um pouco perdidos, porque nós vimos habituados a uma visão mais rígida, mais estruturada, com menos liberdade, mais conduzida. E neste seminário é-nos dado espaço e tempo e margem para podermos sair da caixa. Não sei se vocês utilizam esta expressão aí no Brasil, sim. E isso foi extraordinariamente positivo. Enquanto na missão Sherlock, na primeira, nós sentimos de alguma forma aquela dificuldade de conseguirmos perceber primeiras dinâmicas, o que é que era esperado de nós, onde é que estávamos, o que é que devíamos fazer, como fazer, mas efetivamente quando caímos em nós e percebemos qual é o caminho que queremos seguir, isso permite-nos aqui uma margem tremenda a nível de inventividade e construção, porque nós conseguimos passar a forma como esta formação, como este curso, este seminário está estruturado, passamos de uma escolha de um contexto investigativo para a possibilidade de apresentarmos uma prática pedagógica. E isso dá-nos uma liberdade e uma possibilidade de inventividade tremendas e de colocarmos em ação e de conseguirmos propor algo que possa ser implementado, que possa ser levado à prática, que possa ser realizado. No nosso caso, eu falo no grupo, eu tive uma sorte tremenda, também eu e todas as pessoas do meu grupo, porque isso é uma das primeiras partes também que eu gostava de focar aqui, que a Eliane falava no início, aquele momento em que nos estruturamos e que nos juntamos em grupos neste seminário, é logo, e a nível sociológico, isto é muito interessante fazer estas leituras, é muito interessante perceber porquê e como é que as pessoas se juntam, não é? E que diferenças e que resultados é que isso vai trazer. Eu tive a sorte tremenda de conseguir ficar integrada num grupo fantástico, de pessoas fantásticas e muito alinhadas as quatro, na forma como estruturávamos e pensávamos. E tivemos a sorte de ter uma mente da gamificação connosco. Portanto, eu venho de um mundo em que estou a investigar competências digitais e infocomunicacionais em estudantes de ensino superior e em professores. E vamos conseguir no nosso grupo, vamos apresentar amanhã, correto, Eliane? É um dos grupos que falta, António. Vamos apresentar amanhã a nossa proposta de formação, em que conseguimos trazer e implementar e ir buscar realidades que nos apaixonavam às quatro. O nosso grupo é formado por 4 pessoas. Ao contrário, Fabrício, o teu era só com a Lizzie, eram só 2. Isso, uma dupla. Era um trio no início e aí depois o trio se formou numa dupla. Nós somos 4, conseguimos ficar 4, duas portuguesas, 2 brasileiras, e conseguimos alinhar muito bem as nossas estratégias de trabalho e alinhar a nossa inventividade de forma colaborativa e conjunta. E fomos buscar o imaginário do cinema, fomos buscar os filmes do Regresso ao Futuro, para conseguirmos fazer um teletransporte entre realidades daquilo que é o passado na educação, o futuro e o que é que o digital vem trazer à educação e pode trazer. Tendo sempre por base as competências, não só as digitais, porque nós não temos essa visão, não queremos ter essa visão fechada de acreditar que as competências digitais podem ser desenvolvidas ou trabalhadas por si só, porque não podem, não, pelo menos nós não o acreditamos assim. Acreditamos que é uma ativação daquilo que são as outras literacias, o desenvolvimento das multiliteracias no e pelo digital, não é?
E vamos conseguir, com esta proposta de formação que vamos apresentar amanhã, trabalhar estas competências a todos os níveis, ou pelo menos assim o pretendemos, a todos os níveis em professores de ensino superior que estejam a acabar de receber alunos de primeiro ciclo de licenciaturas, para depois eles próprios poderem trabalhar estas competências com os seus alunos. E vamos trabalhar questões como obrigá-los a trabalhar em grupo, a trabalhar com aplicações, a irem fazer pesquisas, a trabalharem a questão da pesquisa da informação, das fake news. Vamos trabalhar com estas noções e estas realidades, porque é tudo isto que está em jogo quando falamos em educação e em digital. E nestes mundos híbridos em que temos que conseguir trabalhar com várias realidades, várias dimensões a nível de informação e de comunicação, é essencial conseguirmos trabalhar estas questões das competências. Pessoalmente, e eu disse isto a certa altura, eu partilhei isto já com algumas pessoas, com a Eliane e com o António, que deu-me um prazer imenso mesmo conseguir passar para a prática e conseguir encontrar as pessoas e o espaço com este seminário de conseguir propor uma formação e elaborar uma formação de raiz para trabalhar estas questões. E, portanto, pessoalmente foi-me fantástica a frequência deste seminário. Adorei toda a experiência até agora e acredito mesmo que vai ter frutos, vai resultar em frutos fantásticos a nível de implementação do projeto de formação. Eliane? Obrigada, Joana. Eu acho assim, o processo de vocês está muito interessante, né? Porque na primeira edição foi muito rápido e a gente não conseguiu efetivar a participação dos alunos portugueses. E já nessa segunda edição, isso foi possível. Então, isso enriqueceu enormemente o processo. E os grupos, a gente não definiu os grupos, né? Eles se organizavam, mas tinha critérios. Os critérios principais eram, não podia ser um grupo só de brasileiros e um grupo só de portugueses, né? Deveriam estar misturados. Eu acho que isso foi muito interessante. E assim, ó, eu, obviamente, né, analisei todo o projeto, faltam 2 para apresentar amanhã, é as gurias e as luso-brasileiras. Então, já se preparem que para as compartilhações de 2022 vocês entram na roda, né? Porque eu acho que a proposta está muito legal, de volta para o futuro. Eu acho que é algo que realmente é uma prática pedagógica que a gente vai poder efetivar depois, tanto ofertando aqui na Unicinos quanto, acho que em Portugal, dá para depois a gente ver, né, Antônio, como é que faz essa dobradinha, porque é interessante também dizer que o seminário ele conta crédito tanto para os nossos alunos aqui quanto para o pessoal em Portugal. Né, Antônio, para vocês lá convertem em ECT, né? Se não me engano, essa é a unidade de vocês, né? Nós é créditos, vocês é ECTs, né? ECTS. ECTS, é. Então, eu acho que essa experiência está sendo muito interessante para nós, né, Antônio, principalmente. E eu acho que agora a gente deixa aberto para o pessoal comentar, fazer perguntas. A gente tem ainda aí uns 17 minutos. Deixa-me, Eliane, só dizer que eu gostei muito de ouvir é fantástico, extraordinário ver o entusiasmo quer do Fabrício e da forma como ele se foi transformando enquanto agente formativo e educativo, e a própria Joana, ao que disse agora, e eu acrescentava, até eu próprio estou sempre em processo de transformação. É impressionante também as partilhas que vocês vão fazendo e as coisas que vocês vão criando, trazem-nos também outro tipo de espectro de atuação, não é? Portanto, esta coisa que eu agora ouvi, que é surpresa para mim, do regresso ao futuro, estou verdadeiramente entusiasmado para ver amanhã que tipo de apropriação é que fizeram do McFly e se estamos a falar do regresso na parte do Oeste. Eu agora quero ver como é que fizeram essa apropriação. Vamos ter o Saloon, vamos ter o Saloon. vai ser bonito, vai. Portanto, parabéns aos dois, obviamente. E, Antônio, é interessante colocar que também o seminário vai se modificando, né? Essa segunda edição em relação à primeira, a gente já mudou um monte de coisa, né? A gente vai também se apropriando, aprendendo com eles e reformulando muita coisa também.
Sim, até porque há esta dupla identidade, não é? A maior parte das pessoas são professores também, colocam-se no papel de formandos. O próprio Fabrício teve sempre nessa dualidade, não é? Entre professor e aluno, aluno e professor e investigador, e depois a contagiar positivamente também nas escolas aquilo que ele foi também aprendendo e se foi transformando. E a Joana será ótima para depois também fazer um efeito contágio aqui nas nossas redes em Portugal e na Universidade Aberta, até porque a Joana não é apenas professora, portanto, de certa forma, tem aqui outras competências na área da comunicação que são essenciais depois para este efeito. O professor António está a referir-se a isto porque eu tenho formação em jornalismo, por isso ele está a ir à minha área da comunicação, certo? Tudo. Muito bom. Muito obrigada, Fabrício e Joana. Temos alguma inscrição? Alguém quer abrir o áudio e falar? Podem colocar-nos questões a mim ou ao Fabrício. Nós podemos não ter esclarecido bem alguma questão. Posso? Pode, Águida. Olha, eu queria parabenizar os colegas, né, pelo trabalho, e essa questão da transformação, olha, eu estou vivendo Dom Quixote, né? Eu ainda estou, quer dizer, a gente se envolveu com Dom Quixote, eu com mais 3 colegas, né? Transformamos num clã e o clã se encontra todas as quartas-feiras, independente. A Eliane nem sabe, né? Mas é uma coisa assim, de transformação mesmo. Vamos dizer assim, eu era uma antes do curso e agora sou outra. Então, houve um resgate de muitas experiências. Quer dizer, a gente não fala mais em metodologias ativas, isso já foi, a prática inventiva. Então, isso é uma mudança assim, muito grande. Quem há 5, 6 anos atrás foi estudar coreano para mexer com o cérebro, para não envelhecer, agora começou a fazer um curso desses, nunca mais. Eu digo que isso é fantástico. Eu estou apaixonada. Dentro do possível, sim, claro, né? A gente tem outras milhões de coisas, mas é uma prioridade muito grande participar e fazer as coisas acontecerem. Te apresenta, Águida, diz de onde tu é aí, que tem um pessoal de Portugal conosco também. Desculpa, eu sou natural de Joinville, moro em São Leopoldo, na sede, a 15 minutos a pé da Unicinos. Sou uma das poucas que não pode dizer para a coordenação, não vou chegar na hora porque tem trânsito, né? Porque eu posso ir a pé. Mas, assim, trabalho na universidade há 31 anos e sou muito envolvida com a questão do conhecimento. Né? Então, isso sou professora do direito, principalmente história do direito, e trabalho com a Escola Politécnica nas áreas da questão da responsabilidade civil, penal, trabalhista, do engenheiro, do arquiteto e do geólogo. Então, é um outro mesh que acontece. E a gente trabalha muito a questão trabalho. A gente tenta fazer um pouco acontecer a questão da multidisciplinariedade a partir de um projeto chamado Diálogos, que é o direito conversando com arquitetura, engenharia, geologia. Em agosto vai ser direito e medicina, mas são assuntos bem assim pertinentes. Por exemplo, o da medicina vai ser o dever de informação do médico e o consentimento do paciente. Quer dizer,
nós estamos pensando sempre as áreas se aproximando, se conversando e vendo, né? Então, acho que é um pouco de mim, assim, né? E acho que a coisa mais importante que Dom Quixote trouxe para mim foi o resgate de fazer poemas, que eu fazia 40 anos atrás, né? E aí parei nunca mais e isso voltou muito forte. Então, a pandemia, assim, né, abre horizontes, assim. Então, vai para minha... Tá, eu autorizo, Lice, pode levar. Já está autorizada. Obrigada, Águeda. Eu acho que é importante dizer que nós começamos falando do CapSprint, né? E eu disse que a gente também tinha um outro projeto de internacionalização que era financiado pela FAPERGS, que esse era só com a Universidade Aberta. Então, é a esse que está vinculado tanto o curso de extensão, né? Começou como um curso de extensão sobre criação de curso, né, na cultura híbrida e multimodal. Esse curso de extensão se transformou nessa especialização de educação online no estrito senso. Então, acho que é bem importante colocar isso, né? Então, aquela prática que foi desenvolvida pela Liz e pelo Fabrício no seminário de educação e transformação digital, que é a formação inicial do pesquisador, ela vem para dentro de um contexto de uma especialização que é especificamente, né, direcionada para a formação de professores pesquisadores da universidades, das diferentes escolas. Então, é um grupo totalmente interdisciplinar, né? Nós temos lá pessoal da Escola de Humanidades, da Escola da Saúde, da Politécnica, do Direito, da Gestão e da Indústria Criativa. Então, foi um processo e está sendo muito interessante, né? No início, um caminho de legitimação, né, Águeda, das diversas áreas, que foi bem curioso, né? E agora o pessoal já produzindo coisas, né, produzindo metodologias e práticas de maneira interdisciplinar. Inclusive, um dos canais Wearables na educação, o pessoal vai se encontrar no laboratório. Vai se encontrar no laboratório no dia 19 para fazer uns testes. Que na realidade, assim, ó, vocês têm que imaginar. Eu sou do não é que eu sou do direito de teologia, alguma coisa, mas eu estou mexendo com Arduino, estou mexendo com coisas que eu nunca pensei que, né? E como isso abre horizontes, isso, a gente nunca mais é o mesmo. Assim, então... Obrigada, Águeda. Mais alguém? Então, posso falar? Pode, claro. Boa noite, boa tarde. Mas para deixar umas palavras para o Fabrício, né, que não tinha escutado ainda esse depoimento e o vínculo dele nesse processo, né? E sim, porque está sendo bem interessante em termos de um processo colaborativo que na prática se faz interdisciplinar, né, nas diferentes atividades, né, que para mim sempre são um desafio, principalmente com as tecnologias. Eu me perco ali, um grande desafio mesmo, e isso acaba por fazendo com que acione colegas, né? Então, hoje passei amanhã com uma colega da psicologia, vamos fazer isso, e como é? E agora? E qual o passo? Então, é colaborativo e interdisciplinar na prática e em todos os momentos do percurso, né? Então, estou achando bem interessante essa experiência, né? Então, fica o meu agradecimento, porque o Fabrício também, a Lise também, no início, né? Porque eu faço de forma bem lenta o curso, né? E que bom que a gente está num formato também que propicia, tem uma atenção ao ritmo de cada um e cada uma, né?
Eu não me apresentei no início, né? Meu nome é Miriam, então sou antropóloga, professora nas Ciências Sociais, graduação e pós-graduação, e sou aluna da especialização agora, mas acompanhei desde o 2018, na primeira edição, né? Nos primeiros encontros, né? Então já me sinto velha na formação, mas indo de pouco a pouco. Obrigada, então. Obrigada a você, Miriam. Eu acho que tem mais uma questão que é importante colocar, que está no título da nossa conversa de hoje, né? Internacionalização na formação de pesquisadores. Daí, quando eu fui colocar o convite ali nos stories, né? Eu testei uma possibilidade de que as pessoas poderiam comentar. E daí veio um comentário, né? Eu perguntei o que é internacionalização na formação de pesquisadores. Aí algumas pessoas colocaram, é o percentual de papers publicados no exterior e em outra língua, né? Então, acho que é interessante para a gente ver quais são as diferentes dimensões da internacionalização que é importante a gente considerar hoje na formação dos pesquisadores, né? Eu acho que a produção do paper é uma consequência das pesquisas que a gente faz, e sim, certamente é um indicador de internacionalização. Mas tu conseguir propor uma atividade acadêmica, né, um seminário, uma disciplina, de uma forma internacionalizada, ainda que a língua seja a mesma, né? Brasil e Portugal, eu acho que é uma experiência bastante interessante. E a produção de práticas, a produção que vem com isso, né? As possibilidades de outras parcerias que emergem desse contexto. Por exemplo, as duas que estão com a Joana, né? Com a Joana e com a Séfora, são acho que duas do PPG em Educação, mas uma eu não sei se é orientanda da Maura ou da Maria Clara, então quer dizer, são outras áreas da educação, né, que não especificamente educação digital, que também começam a olhar para essa questão da transformação digital e não olhar só a partir do nosso local aqui, né? Região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, né, mas também na articulação com outro país. Né? Como é que isso está sendo pensado? Quais são as discussões que são trazidas? E eu acho isso extremamente rico para a formação do pesquisador. Né? Então, já desde o início, lá no mestrado, no doutorado, já ter esse horizonte, né, de que internacionalização, para além do percentual de publicação, de paper, é também produzir junto, é estudar junto, é propor práticas juntos, quem sabe curso de extensão, né? Quem sabe daí deriva alguma possibilidade até de pesquisa num edital futuro, né? Alguma coisa relacionada ao interesse, por exemplo, num sanduíche, né? Ou num cotutela. Então, são possibilidades que se abrem aí nessa perspectiva da internacionalização. Então, pessoal, nós estamos com o nosso horário, falta 2 minutinhos. Eu não sei se tem mais algum comentário, alguma questão a ser colocada. Senão, eu gostaria de passar a palavra para os nossos convidados de honra hoje, né? A Joana, o Fabrício e o professor Antônio, se eles querem fazer um fechamento da nossa tardinha e da nossa noite em Portugal. Posso eu? Não, acho que só agradecer, né, a Joana também, não conhecia, escutar ela também, e já fiquei curioso também no que essa turma tá fazendo, né? Pena que eu não posso acompanhar, a Eliane nos convidou para assistir as apresentações também, mas não consigo acompanhar na terça tarde, mas já super curioso, né? Eu acho que cada vez mais potencializar isso e aprendendo também, né? Cada nova prática, cada nova invenção a gente sempre aprende, né? E como nós estamos em sala de aula, né? É tão bom pensar isso, já pensar no nosso contexto, já visualizar os nossos alunos naquilo ali. Né? Então, deixo meu agradecimento, o agradecimento à Eliane e também ao Antônio pelo convite. E um abraço especial para a Lise também, que dividiu comigo e ainda divide comigo essa experiência, né? Que foi o Don Quixote. E eu acho que uma questão legal aí, né, Fabrício e Lise,
é que agora, com o pessoal de Portugal participando, a própria Joana aí conosco, a continuidade do Don Quixote, quando ele atravessa o portal e vai encontrar os outros autores, né? Eu acho que isso é interessante, de repente, fazer uma ponte, pelo menos com o de Portugal, através da Joana, da Cefra, do pessoal que está participando ali. Boa, ele já está em Portugal, Joana, a gente pode trocar uma figurinha. Estamos criando narrativas já pensando sobre. O Don Quixote, ele já foi para a lusofonia, entende, Joana? Então, ele está articulando alguns autores. Ótimo, quando quiserem, estamos aqui. A Lícia já tem os meus contactos, Fabrício, portanto... Combinadíssimo, agradeço de antemão. Eu também queria agradecer a oportunidade e o convite para ter participado hoje neste momento, nesta conversa. Foi um prazer ter conhecido também aqui estas caras novas que não conhecia ainda, o Fabrício, que também não conhecia, a Alice já nos cruzámos aí presencialmente. Também dizer que acho que também estou naquela fase, o professor António tinha dito isso no início, o António tinha dito isso da saudade dos abraços físicos, não é? Portanto, havemos de conseguir ultrapassar esta pandemia e estarmos juntos presencialmente, todos e todas. E agradecer a oportunidade, mais uma vez, como disse na minha fala, de ter integrado este seminário. Está a ser uma experiência fantástica e que acredito que pode trazer ainda mais frutos, como disse, e tenho a certeza que vai trazer. Por isso, e para quem quiser, não sei, a Eliane de certeza que deixa, quem tiver curiosidade e tiver vontade de descobrir esta nossa proposta de formação, depois temos todo o gosto em partilhar essa informação convosco. Obrigada. Obrigada, Joana, com certeza. A Lígia, a gente quis poupar ela hoje, mas ela disse que ela vinha dar só uma espiadinha, mas... Ela não saiu, ela não acabei saiu. ficando. Eu vi ela escondidinha, ela acabou ficando. É que eu acho que agora é um momento é mais um momento do Fabrício, né? Ele já começa a trabalhar nesse percurso dentro da tese dele, e eu tenho a minha aqui que eu tenho que dar conta. Então, eu acho que era o momento dele de falar, né? E agora fazer a rede dele, né, Fabrício? Mas a gente continua conectado. Muito Isso aí, sempre conectados, sempre em rede. Ótimo. Antônio? Sim, também umas palavras finais e também para relativamente a essa questão da internacionalização, eu acho importante até esclarecer que a internacionalização não está ligada à língua, quer dizer, de facto, esses que têm essa visão redutora de que só quando nós estamos a escrever para além do português é que estamos a internacionalizar, parece-me uma realidade, de facto, que não tem qualquer tipo de sentido, até porque se assim fosse, quer dizer, os americanos então não internacionalizam com os ingleses, os franceses não internacionalizam com os belgas, não é? Portanto, quer dizer, isto é uma coisa completamente ridícula e o que nós estamos de facto a fazer é criar redes e perceber como é que a educação pode ser uma coisa global, independentemente da língua, e como é que estas práticas que são desenvolvidas e que vão ser, por exemplo, desenvolvidas pelo Fabrício e aquelas que vão ser desenvolvidas pela Joana, podem, de facto, depois transpor as fronteiras e, portanto, parece que o Dom Quixote já anda aí. Aliás, ele andava ali na Península Ibérica, mas não sei como é que ele foi para o Brasil e agora está a regressar a Portugal, portanto, deve ter dado ali um salto. E isto é que é interessante perceber como é que se fazem estes saltos e estas viagens virtuais, estas viagens que estão exatamente na rede, não é? Internacionalização, quer se queira, quer não, hoje é isto também. Independentemente de eu não sair aqui da zona geográfica onde eu estou, neste momento estamos num processo de internacionalização. Este seminário, esta conversa, é uma conversa que reflete essa dimensão internacional e que pessoas de países diferentes, de contextos diferentes, de realidades diferentes, procuram conexões e procuram convergências e procuram educações no plural e culturas no plural, e perceber efetivamente que se calhar também poderemos aproximar-nos através
deste tipo de contactos e não só através da leitura de um paper, não é? Obviamente que o paper era, como a professora Eliane dizia, é muito importante, é um produto, mas obviamente isto aqui é também um produto, não é? Neste momento nós estamos em alteração também a esse nível, pode não ter essa validade, às vezes pela comunidade científica, que os pesquisadores andam atrás, às vezes desesperados, através também daquilo que possa ser a importância da avaliação e das bases de dados, mas é claramente também um recurso e é algo que se constrói na própria rede e que é importante para transformar e mudar as pessoas. Portanto, é nesta realidade que hoje nos movimentamos e esta realidade a mim, não sei como é que é a vocês, agrada-me muito. É como eu vos disse, é limitada na forma como está configurada atualmente, mas não é apenas esta que eu quero, mas esta eu quero. Portanto, aqui a questão é só o apenas. Obviamente que o apenas eu não quero, mas também quero esta realidade. E nós sabemos que há uns negacionistas que acham que a realidade às vezes é só vista de uma forma muito pouco multicolor e que é só quase duas cores que existem. Eu prefiro uma paleta de cores muito mais abrangente, com diferentes realidades e que nos permite esta riqueza e este pluralismo só possível também com mentes criativas e com, de facto, com esta capacidade de criar novas configurações para aquilo que nós queremos desenvolver no século XXI com esta questão da internacionalização. E basicamente é isso, e desejo um ótimo final de dia a todos, independentemente do espaço onde estão e da zona onde estão. Sejam felizes todos os dias, a toda a hora. Obrigada, professor, igualmente. Bem, obrigada, Joana, por ter aceito o nosso convite também. Acho que foi especial ter você e o Fabrício e a Lise conosco, e também as nossas alunas da especialização, né? Isso é, e a nossa bolsista, né? A Ana Júlia é a nossa bolsista do projeto FAPERGS e está conosco sempre na internacionalização. Então, gente, muito bom. Beijinho, fiquem bem, se cuidem. Beijos, abraços, fiquem bem, tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.